Bom dia. Nós estamos estudando 1 João e hoje estamos no capítulo 2 e vamos considerar versos 12 a 14. E o tema é o quê? Cristo, o Salvador. Ou melhor ainda, Cristo, seu Salvador. O livro de 1 João foi escrito para os que já colocaram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. No último estudo, descobrimos que essa confiança se mostra com 4 componentes. A primeiro é que vimos que a pessoa tem comunhão com Deus, parece que anda juntinho com o Senhor. O segundo foi o quê? Que reconhece o pecado, já notou que tem que ser separado do pecado. Aquela pessoa que anda com o Senhor, segue o Senhor. Aquele que diz que conhece o Senhor, deve andar como ele andou. E o último é, aquela pessoa tem um amor verdadeiro. E vamos ver mais hoje. Mas antes que entramos na mensagem, eu gostaria de destacar verso 28, de capítulo 2, verso 28, como eu já falei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aquela palavra, confundidos, é interessante, significa para não ser envergonhados na vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos ver a razão que devemos permanecer em Cristo, pois 1 João 2, 28, nos dá o imperativo de permanecermos em Cristo. A palavra permanecer significa continuar a ser, ou continuar a ficar, conservar-se, persistir, insistir, continuar existindo, durar, enfim, ficar firme naquele ponto de ter Cristo como seu único Salvador. 1 João 2, 28, diz então que você deve continuar na sua vida cristã. Mas, de novo, é difícil continuar se não começou. E você não começou quando nasceu fisicamente. Você começa quando arrepende-se do seu pecado e coloca a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas por que deve permanecer em Cristo? 1 João dá 3 razões que vamos considerar. Mas antes de tratar as 3 razões, vamos ver que o trecho também tem 3 divisões. Por exemplo, versos 12 a 14 nos dá a razão que devemos permanecer no Senhor. Quando diz assim, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecesses aquele que deste o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencesses o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecesse o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecesses aquele que é deste o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, essa é a razão, porque está em Cristo. Segundo é o mandamento, segundo divisão, por causa do mundo e as suas manias. Capítulo 2, agora versos 15 a 17, que lê assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então, a primeira divisão, a razão, porque está em Cristo, versos 12 a 14. A segunda divisão, o mandamento, por causa do mundo e suas manias. E o terceiro, o perigo, por causa dos anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como já ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes anunciado do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem também o Pai. Portanto, o que desse princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desse o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E eu essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Agora, vamos ver 4 razões que você, tendo Cristo como seu Salvador, deve permanecer em Cristo. E para isso, vamos tratar principalmente o primeiro divisão, que é a razão. 1 João 2, 12 a 14. Porque em seu nome, pelo nome de Cristo, são perdoados os pecados. Primeira razão. Por que você deve permanecer? Porque os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Foram pagos em Cristo Jesus e colocando a sua confiança no Senhor, também foram perdoados. João fala para os filhinhos. Ele fala, filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome são perdoados os pecados. Filhinhos significa discípulos, verso 12. Pecados são perdoados, ou seja, mandados embora. Nós temos de lembrar em Levítico, capítulo 16, versos 7 a 22, você pode ler mais tarde, mas é a história sobre como foram feitos os sacrifícios. Então, eles trouxeram um cordeiro e 2 bodes. O cordeiro foi sacrificado, um bode foi sacrificado, o sangue foi colocado na cabeça do outro bode e ele foi solto lá no mato para se virar. Nós podemos entender que o Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado para nós, e o seu sangue foi colocado sobre os nossos pecados, para que poderíamos sermos perdoados do castigo do nosso pecado. É uma coisa tão importante. Miqueias, capítulo 7, verso 19, fala assim: tomará a piedade de nós, se sujeitará às nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Já pensou? Seu pecado, a Bíblia ensina que são lançados na profundeza do mar. E isso é importante, não é? É bom.
Mas alguém poderia achar tais pecados na profundeza do mar? Deus podia, mas nota Atos, ou seja, Apocalipse, capítulo 21, verso 1, fala uma coisa importante sobre o mar. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, onde foi colocado nossos pecados, no mar, o mar não existe. No novo céu e nova terra, Deus vai eliminar o mar. Não vai ter nenhum jeito de achar o pecado. Os pecados foram perdoados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nota bem, não no nome de uma igreja, não pelas obras da lei, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Cristo morreu no seu lugar, ele pagou o pecado. E nós podemos ter o perdão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vamos ver mais sobre isso mais na frente. Efésios 1, versos 3 e 9, fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. De novo em Colossenses capítulo 1, versos 12 a 15, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual também o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O tema da mensagem da palavra de Deus aqui no Novo Testamento é arrependimento e perdão dos pecados. Já pensou? Muitas religiões do mundo mostram um Deus que está querendo pisar no coitado. Se não fizer exatamente o que manda e tudo, que ele vai pisar na gente. Mas Deus, na verdade, mesmo que tente punir o pecado, ele quer perdoar o pecado. Ele já fez tudo para perdoar o nosso pecado. Pensa bem, o que eu mereço? Eu mereço o castigo de Deus. A justiça de Deus exige que meu pecado seja pago. Mas a Bíblia fala que quando nós ainda éramos fracos, antes de nascer, Cristo morreu na cruz para pagar seu pecado, para pagar meu pecado. Esse é o que Deus quer. Ele quer pisar na gente? Não. Ele quer perdoar a gente. Então, o tema da mensagem é arrependimento e perdão dos pecados. Na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra arrepender-se significa mudar de ideia ou de convicção. A Bíblia também nos diz que arrependimento verdadeiro vai resultar em uma mudança de comportamento. Concernente a Deus, muda o comportamento. O que foi? Ele tem que punir o pecado, mas ele quer perdoar o pecador. Então, ele mesmo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz para pagar o pecado do pecador. É uma mensagem maravilhosa. Lucas 3, versos 8 a 14, fala: produzi
pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, reparte-se com quem não tem. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que vos foi, o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, também dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Mostra claramente que o resultado de arrependimento verdadeiro é uma mudança de comportamento. Esse povo que está escrito em Atos 3 não quer dizer que tinha que fazer as coisas para ganhar a sua salvação. Mas, ganhando a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu comportamento devia mudar. Atos 3,19 fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. No testemunho de Paulo, registrado em Atos, capítulo 26, começando no verso 20, ele declara, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. De novo eu digo, a pessoa que tem Cristo tem que ter uma nova vida. Tem que ter um arrependimento que vai mudar o seu procedimento. Tem uma historinha que fala sobre 2 pregadores que estavam andando no calçado de uma cidade. De repente, viu esse bêbado que estava andando para cá, para lá, tinha uma catinga de bebida e tudo. E um pastor, o pregador, falou com o outro, eis um dos seus convertidos. A qual respondeu o outro pastor, pois não, é meu convertido mesmo, porque se fosse um convertido de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele não andaria assim. Arrependimento verdadeiro muda o comportamento. Uma definição bíblica e completo arrependimento é mudar de convicção sobre algo que resulta em mudança de comportamento. Tem pessoas que dizem que arrependimento é uma parte necessária da salvação. E é verdade, é uma parte. Qual é, então, a conexão entre arrependimento e salvação? O livro de Atos se focaliza muito em arrependimento. E vamos ver um pouco desses versículos hoje, nessa mensagem. No dia de Pentecoste, na pregação de Pedro, em Atos 2, ele conclui com uma chamada para as pessoas se arrependerem.
no verso 32, desculpe, 38, ele fala que eles devem se arrepender. Mas arrepender-se de quê? Pedro está convidando as pessoas que rejeitaram a Cristo anteriormente para realmente reconhecer o Senhor como Senhor e Cristo. Pedro está convidando as pessoas a transformarem suas mentes, deixando para trás a rejeição de Cristo como impostor, para aceitar como ele é o Messias e passar a ter fé nele como Messias e Salvador. Em Lucas, capítulo 24, verso 47, o Senhor Jesus Cristo fala: em seu nome se pregasse arrependimento. Desculpa, eu falei o Senhor Jesus Cristo, eu errei. É Lucas que está falando aqui. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós temos também, Lucas repete, já falou, em Atos 1:8, a mesma coisa, que devemos pregar, começar em Jerusalém, indo até os confins do mundo, até o final do mundo. Mas nós temos que entender, como Atos 3:38 fala: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por isso se vos anuncia a remissão dos pecados, e esse é pelo arrependimento. O Salmo 103, versos 1-3, fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhuma dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Nós lembramos que 1 João 1:9 fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já pensou sobre o valor do perdão? Quando Deus nos perdoa, recebemos a vida eterna. Esse é o grande poder do perdão. E Deus mostra, Romanos capítulo 4, versos 1-8, fala assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, isso foi-lhe imputado como injustiça. Mas hoje, lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. De novo, se confessarmos, 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nota bem, confessar para quem? Não é para o homem.
O homem não pode perdoar o pecado de ninguém. O pecado cometido diante de Deus tem que ser confessado a Deus e confessado e perdoado por Deus. Tem que entender bem esse princípio. Já pensou que perdão multiplica? Mateus 6, versos 12 a 15 fala: perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai não vos perdoará os seus pecados. Se Deus perdoa os seus pecados, você deve perdoar os pecados de outras pessoas. Quem não perdoa ainda não entende o perdão de Deus. Quem perdoa também ensina a perdoar e mostra um caminho melhor do que o ressentimento. Perdão gera amor. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 47 ensina esse princípio. Quando você entende quanto foi perdoado, você sente gratidão e descobre o amor mais profundo. O pecado transforma ódio e ressentimento em amor. Mas voltando para 1 João, capítulo 2, verso 13. Primeira parte, porque conhecesse aquele, ou seja, Cristo, que é desde o princípio. Ele fala assim: pais, escrevo-vos, porque conhecesse aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Conheceste, o que significa? Conheceste por experiência. Essa não é uma visão ou um sonho, mas experiência, colocando a sua confiança no Senhor. Quando eu aceitei Cristo como seu Salvador, eu orei para o Senhor, pedindo perdão dos meus pecados. Eu pedi que Ele entrasse na minha vida, me salvasse na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu deitei desanimado. Por quê? Eu pensei que eu ia sentir alguma coisa, eu senti nada. Mas eu orei de novo. Eu falei: mas Senhor, eu não senti nada, mas eu confiei nas promessas que o Senhor me deu. Se eu colocasse a minha fé, a minha confiança no Senhor, o Senhor me salvaria. E é isso que eu fiz hoje à noite. Então eu sou salvo. Você pode ter a certeza da sua salvação, mas tem que colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas por que Ele pode nos dar a salvação? 1 João, capítulo 1, versos 1 e 3, desculpa, eu falei errado. João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e o 13º versículo, fala o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Os quais, versículo 3, e agora, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Já pensou? Muitas religiões ensinam como Deus é um grande Deus só querendo pisar no coitado. Nós entendemos, através da palavra de Deus, que Deus tem que castigar o pecado. O salário do pecado é a morte. Deus não pode aceitar o pecado. Ele é santo, como nós já vimos nos outros estudos. Então, Deus tem um problema. Ele tem que castigar o pecado
E o homem é pecador que não tem como receber o castigo do pecado, que seria no inferno. Então, Deus em si mesmo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mandou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz, para pagar o castigo do meu pecado, para pagar o seu pecado também. Então, Deus tem que punir o pecado e Ele quer perdoar o pecador. O pecador está separado de Deus por causa do pecado. O Senhor Jesus Cristo morreu para pagar o seu pecado, para que o Senhor Deus podia perdoar o pecador na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jovens, fala que venceu o maligno. 1 Coríntios 15, versos 54 a 57 fala, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, deixe-me tentar de novo, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou, porque em mim, em capítulo 7, versos 18 a 25, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Somos pecadores, meus amados. E acho então, a Bíblia continua, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra o meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nós somos fortes no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus está em nós. Se tiver Cristo como Salvador, porque nós conhecemos o Pai na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, você deve permanecer no Senhor Jesus Cristo, porque pelo seu nome são perdoados os seus pecados, porque conhece o Cristo, que é desde o princípio, porque venceu o maligno e porque conhece o Pai. Mas será que você realmente está em Cristo? Porque tem que entender bem, você já colocou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e recebeu o seu perdão? A palavra permanecer significa continuar a ser ou ficar. Mas é impossível continuar e ficar se você nunca começou. Por que você não decide hoje abandonar o seu pecado, arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Ele te espera. Qual é a sua decisão?
Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo e oramos que aquela pessoa que não conhece o Senhor pode te conhecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo hoje. E os que já dizem aceitar Cristo, se não foram transformados, que possam realmente converter-se de verdade e aceita a transformação do Senhor. Pedimos, o Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, até a próxima. Vamos continuar nosso estudo. Deus te abençoe.